Olá, turma! Aqui é a professora Caroline Cagliari e vamos retomar o módulo de oftalmologia com a aula de conjuntivites. Vocês irão observar que os próximos slides, eles contêm muita informação, tá? Vai ser difícil acompanhar o que eu estou falando e tentar ler o slide ao mesmo tempo. Então, a minha dica é que depois que vocês terminarem de ouvir a videoaula, vocês retornem, tá? Observem as ilustrações e correlacionem com o que está escrito nos slides, beleza? O principal objetivo dessa aula, que eu estou tentando passar para vocês, é uma forma fácil de diferenciar entre as principais formas de conjuntivite e as que podem evoluir com sequelas graves, ok? As reações histológicas da conjuntiva, seja folicular, seja papilar, tá? Elas auxiliam o oftalmologista a diferenciar entre os diversos tipos de conjuntivite. Tá? É mais uma arma propedêutica que a gente tem para conseguir diferenciar uma conjuntivite da outra. Esse não é um exame feito na ectoscopia, tá? Esse exame feito pelo oftalmologista na lâmpada de fenda, no microscópio que a gente tem no consultório. Mas quando a reação é muito grosseira, por exemplo, num paciente com tracoma avançado, você consegue, mesmo a olho nu, sem auxílio nenhum, determinar se a reação é folicular ou papilar. Mais para frente eu mostro para vocês. Aqui é uma demonstração, ó. Vocês estão vendo que nas figuras superiores, mesmo a olho nu, você consegue diferenciar uma reação folicular de uma reação papilar, tá? A reação folicular, deixa eu colocar um ponteiro. Vou colocar um ponteirinho aqui, ó. A reação folicular, ela tá mais presente nas infecções virais, tá? Virais. E ela tem esse aspecto aqui de sagu, de grãozinhos de arroz, ó. São mais translúcidos, são esses grãozinhos translúcidos com aspecto de grãozinhos de arroz, tá? Já a reação papilar está mais frequente nas conjuntivites alérgicas, nos processos onde envolve infecção bacteriana, tá? E elas têm esse aspecto, ó, de hexágono, faz um mosaico. A impressão aqui é um mosaico de pequenos hexágonos. Outros sintomas que podem aparecer na conjuntivite, tá? São hemorragias, ó. Não denotam gravidade, apesar do aspecto. Não é um sintoma que deixa a gente preocupado. Ele ajuda até a definir a etiologia mais frequente nas infecções por enterovírus, coxsackie, streptococco pneumônia, tá? A quemose, que é o acúmulo de líquido embaixo da conjuntiva, forma essa bolha. E cicatrizes abaixo da conjuntiva, tá? Não são sinais que denotam gravidade, mas ajudam ao oftalmologista a definir qual é a etiologia da conjuntivite. As membranas e as pseudomembranas estão mais presentes, são mais frequentes nas conjuntivites que evoluem com sequelas. São compostas principalmente por material necrótico, que estão firmemente aderidos à conjuntiva, ó, tá? Essas membranas têm que ser removidas periodicamente para melhor evolução da conjuntivite e estão mais presentes nas conjuntivites que evoluem com sequela, tá? Conjuntivites que demoram mais para resolver. E você tem que afastar o paciente das atividades dele, ou escolares ou laborativas, por muitos dias, tá? E são visitas frequentes ao consultório médico para remoção dessa substância, senão a conjuntivite não evolui bem, ela não melhora. Então vamos começar a falar sobre os subtipos das conjuntivites, tá? Vou falar das principais que aparecem no pronto-socorro. As alérgicas não é o escopo da aula,
e vou falar o que é mais comum de aparecer no pronto-socorro. O que é o clínico, o que vocês precisam saber para tratar uma conjuntivite, beleza? Tá? Então, os vírus são os principais causadores da conjuntivite. Tá? Os vírus, a conjuntivite viral, ela é muito mais frequente do que a bacteriana, tá? E a evolução, geralmente, na maior parte das vezes, a evolução é benigna. Os pacientes com conjuntivite viral evoluem muito bem, tá? Uma pequena porção apenas dos pacientes com conjuntivite, principalmente por adenovírus, tá? Alguns pacientes têm uma evolução mais retardada, com formação de pseudomembranas, uma evolução lenta, e no segundo momento da doença, podem evoluir com uma forma imunológica, com esses infiltrados na córnea, essas opacidades que atrapalham, prejudicam a acuidade visual do meu paciente. Pessoal, tá? Conjuntivite. Apareceu um paciente com uma conjuntivite no pronto-socorro, aparentemente sem complicações, sem membrana, sem sangramento, sem dor, de poucos dias de evolução, o paciente está em bom estado geral, tá? A probabilidade de uma evolução benigna é muito grande. Você pode liberar esse paciente simplesmente com um tratamento sintomático, compressa fria, higiene local, tá? Orientar o paciente que a doença é uma doença altamente transmissível, que tem que lavar a mão a todo momento, separar os pertences de uso pessoal, se tiver outras pessoas na casa, se for uma criança, afastar ela da escola para não ter contato com outras crianças. Se quiser prescrever um colírio, vocês vão prescrever um colírio lubrificante, tá? Tem vários do mercado, tem Lacrifilme, Prenigel, Cistane, enfim, colírio lubrificante, tá? E nos casos de evolução mais longa, o paciente está 2 semanas com olho vermelho, o paciente já procurou diversas vezes o pronto-socorro e a evolução está arrastada, está diferente do normal. O habitual é em 3 dias de tratamento o paciente já está bem, já está sem sintoma nenhum, tá? Nesses casos, vocês podem ou avaliar o uso de corticosteroide tópico, tá? Se não tiver como encaminhar o paciente para uma avaliação oftalmológica rápido, tá? Mas o ideal é vocês encaminharem para esse paciente ser examinado por um oftalmologista na lâmpada de fenda. Por que eu coloquei esse slide aqui? Eu escrevi que não há tratamento específico. Evitar essas associações que são super comuns no mercado, associar um colírio, que é um antibiótico, com corticoide. Primeiro que a maior parte, eu já falei, a maior parte das conjuntivites, elas vão ser virais, não adianta dar antibiótico. Antibiótico você vai combater bactéria, tá? E o segundo motivo é que o uso indiscriminado de corticosteroides, tá, pode favorecer a complicações no futuro, tá? Um paciente com olho vermelho, que você não tem como determinar a etiologia da conjuntivite, se por acaso aquele olho vermelho for uma conjuntivite viral por herpes, seja herpes simples ou seja o herpes zoster, a evolução é muito ruim, tá? O corticoide, ele induz a formação, ele prejudica a cicatrização da ceratite, tá? E a conjuntivite por herpes, pelo vírus herpes simples ou pelo vírus herpes zoster, tem como característica responder mal aos corticoides numa fase inicial, tá? A cicatriz, a lesão na córnea, que é algo limitado, ela se torna uma lesão extensa. Se torna uma lesão extensa em forma de mapa, a gente chama de úlcera geográfica. Essa daqui parece o continente sul-americano, essa daqui parece Oceania, vira um mapa, cicatriz, isso daqui é córnea, é uma úlcera na córnea, uma lesão extensa na córnea. Por que tá verdinho, professora? Eu utilizei um colírio chamado
fluoresceína, que tem tropismo por defeito ou células mortas na córnea. E quando eu ilumino esse colírio, esses pacientes aqui estão sendo examinados numa lâmpada de fenda, que é o microscópio que o oftalmologista usa para avaliar os pacientes no consultório. Quando eu ilumino o colírio fluoresceína com a luz azul de cobalto, que é uma luz especial que tem no meu microscópio, tá? Ele excita as moléculas de fluoresceína que liberam uma luz fluorescente visualizada dessa forma, ó, no microscópio, um brilho verde diferente. E aonde tem célula morta, aonde tem defeito, a fluoresceína adere, tá? E eu consigo observar, ó, a evolução ruim de uma lesão na córnea devido ao uso indiscriminado de corticoide, tá? Muito cuidado com a associação de colírio. Então, retomando, eu mostrei a complicação, tá, da úlcera geográfica quando o tratamento é inadequado de uma conjuntivite herpética, usando corticoide. Agora eu vou falar da doença em si, tá? Toda a família herpes viri pode causar conjuntivite e pode causar ceratite, que são essas lesões na córnea, tá? Ceratite é uma lesão na córnea, uma úlcera aqui na córnea, tá? Então, o herpes, toda a família herpes tem tropismo por células nervosas. É muito comum esses vírus ficarem alojados no gânglio trigeminal ou no nervo trigêmeo, que dá a inervação sensitiva da nossa face, tá? E eles podem vir, a doença pode se manifestar com períodos de remissão e atividade. Quando, por algum motivo, a imunidade da gente está em baixa, febre, calor, estresse, tá? Noites de sono mal dormidas, o vírus pode entrar em atividade e se manifestar em qualquer dermátomo daquele nervo trigêmeo, quando acomete o rosto, lógico, né? Então, ele segue o feixe de inervação do nervo trigêmeo, tá? Podem vir com lesões na boca, no nariz, quando acometer o feixe maxilar e mandibular, tá, do nervo trigêmeo, mas pode acometer, é menos frequente, mas pode acometer também, ó, a pele das pálpebras e até mesmo a córnea, quando acometer o ramo oftálmico do nervo trigêmeo, beleza? Ó, lesão na pálpebra, vesículas, croças, bolhas, lesões em estágios diferentes, tá? São a manifestação principal da doença, mas ela pode acometer a córnea também. Ah, e essa lesão dendrítica aqui, o que é isso, tá? A gente só consegue observar esta lesão, tá, quando corada por corantes especiais. Aqui foi usado tanto fluoresceína quanto corante chamado rosa bengala, que são corantes que coram células desvitalizadas, células mortas e erosões na minha córnea, tá? E quando iluminadas na lâmpada de fenda, eu consigo observar essa lesão, tá? Que é uma lesão patognomônica do herpes simples, beleza? E sem os colírios? Sem os colírios é um olho vermelho como uma conjuntivite qualquer. É um paciente que vai chegar com o olho vermelho no pronto-socorro, tá? Você não vai conseguir determinar que tipo de conjuntivite que é. Essa lesão, se o paciente não apresentar essas vesículas, croças, bolhas na pálpebra, tá? Apresentar só a lesão na conjuntiva e na córnea, você não consegue determinar que é uma conjuntivite por herpes. Por isso, cuidado com as associações de corticoide com antibiótico. Esses colírios podem causar sequelas no paciente com conjuntivite por herpes, beleza? O zóster é uma manifestação da catapora, do varicela zoster, né? Que pega, ó, o que eu falei, pega o dermátomo, né? Aqui pegou toda a região inervada pelo ramo trigêmeo, toda a região inervada pelo ramo oftálmico do nervo trigêmeo, tá?
mais comum em pacientes com algum fator de risco, né? Seja imunossupressão, idade avançada, pacientes que fizeram radioterapia, crianças, extremos de idade, né? Tanto criança quanto idosos, tá? E uma ressalva, ó, aqui vocês estão vendo toda a lesão na parte externa do rosto, na pálpebra. Uma ressalva que eu vou mostrar para vocês é que quando o herpes zoster acomete aqui a pontinha do nariz da criança, esse sinal tem um nome específico, a gente chama de sinal de Hutchinson. Porque quando acomete a pontinha do nariz, essa região, ó, pode por via retrógrada, tá? Pelo nervo nasociliar, tá? Pode acometer a retina do meu paciente também. Pode acometer a conjuntiva córnea, causar uma ceratoconjuntivite viral, mas pode, ó, por via retrógrada, através do ramo nasociliar, tá? Por via retrógrada, acometer a retina do meu paciente. Aí o dano é imensurável, vai causar necrose da retina e o dano visual, acometimento visual vai ser variável. Então, terminamos as conjuntivites virais e agora vamos falar sobre as conjuntivites bacterianas, tá? Na maior parte das vezes, quem é o paciente que é acometido por conjuntivite bacteriana, tá? São crianças, tá? Pacientes institucionalizados, tá? Paciente em creche ou em abrigos, asilos, tá? Uma vez que a fonte se dá, a forma de infecção se dá por contato direto com a pessoa infectada. Então, é mais comum em crianças e indivíduos institucionalizados, tá? Olha aqui no final do slide que eu coloquei. Cerca de 60% dos casos se resolvem dentro de 5 dias sem tratamento. É uma conjuntivite que evolui muito bem, tá? A conjuntivite bacteriana comum, tá? Sem nenhum fator de complicação. É diferente do paciente que usa lente de contato, tá? Já tem uma córnea que já está mais propensa a uma infecção e aquela lente de contato contamina-se por um agente que não é um agente comunitário, não é o Streptococcus pneumoniae, não é o Staphylococcus aureus, tá? Aquela lente de contato pode estar contaminada por pseudomonas, como fica numa caixinha com líquido, pode estar contaminado por pseudomonas, pode ter contaminação por um fungo. Então, a conjuntivite num paciente usuário de lente de contato, sempre, ó, fica alerta, encaminha para avaliação oftalmológica, tá, pessoal? Que a evolução é diferente, tá? O paciente com lente de contato, ele não se encaixa nesses 60% aqui, ó, que resolve dentro de 5 dias sem tratamento. Cuidado. A gonorreia é uma doença sexualmente transmissível, então além da conjuntivite, aquela conjuntivite feia,
com a descarga purulenta copiosa que eu mostrei no slide anterior, o paciente limpa o olho, depois de 2, 3 minutos o olho está cheio de pus novamente, tá? É uma conjuntivite que pode perfurar a córnea do meu paciente, além do acometimento ocular. Por ser uma doença sexualmente transmissível, o paciente pode ter o quê? Descarga uretral purulenta, descarga vaginal purulenta, pode ter amidalite, pode ter endocardite bacteriana, pode ter uma artrite séptica, aqui ó, na foto. Aqui ó, na foto é o joelho do paciente, ó, ambos os joelhos com flogose, provavelmente pus dentro da articulação, que vai destruir a articulação do meu paciente, ó, se não tratada corretamente. E o tratamento, ó, daqui eu quero que vocês saibam até a dose do tratamento, tá? Isso aqui é muito importante porque é muito comum, tá? No meio que a gente vive, tá? O tratamento tem que ser sistêmico. Quando tem acometimento ocular, quando tem conjuntivite gonocócica, o tratamento deve ser sistêmico. Não adianta só usar o colírio, pelo risco de perfuração e evolução rápida que tem na córnea do paciente, tá? Pode necrosar o olho do paciente. Então o tratamento tem que ser um tratamento mais agressivo, tá? Ó, indicado ceftriaxone, tá? Intramuscular. Se for um bebê, se for uma criança, que você vê que a córnea está perfurando, que está evoluindo grave, é sugerido internação hospitalar. E além de eu tratar a gonorreia, eu vou tratar, ó, por ser doença sexualmente transmissível, eu vou tratar também a clamídia, tá? Ou com azitromicina ou com doxiciclina, porque é uma co-infecção frequente com o gonococo. Infecção frequente. Você ter o paciente infectado por clamídia pela Neisseria gonorreia, beleza? Tá? Aqui, ó, falei da lâmina. Aqui é um diplococo. E essa imagem de microscopia. Olha as células infectadas pelo diplococo, ó. Como é que elas estão? Ó. Tá? Às vezes na prova de residência de vocês cai uma lâmina dessa e vocês têm que dizer qual que é o agente, tá? Vai dar mais ou menos o quadro clínico do paciente, vai mostrar a lâmina e vai perguntar qual que é o agente infeccioso. Neisseria. Que é a Neisseria. Quem já acompanhou sala de parto, já rodou da obstetrícia, já observou Neisseria que quando o bebê nasce, a gente pinga uma gotinha no olho do bebê. Para quê, gente? Para prevenir, é uma profilaxia, tá? De conjuntivites neonatais, conjuntivites que podem ser transmitidas verticalmente, transmitida pela mãe, tá? E olha aqui, ó. Olha aqui ela de novo. Olha aqui ela de novo. A Neisseria gonorreia, tá? Lembra que eu falei para vocês, ó, no slide anterior, que a Neisseria gonorreia é uma das poucas bactérias que pode penetrar, perfurar uma córnea saudável? Então, tá? É por causa disso que a gente pinga o colírio no olho do bebê. São vários os agentes que podem causar oftalmia neonatórum. O próprio colírio que a gente pinga no olho do bebê pode causar uma oftalmia, pode causar conjuntivite, tá? A gente pinga para evitar conjuntivites graves transmitidas no canal de parto, no canal vaginal da mãe, tá? No artigo que eu encaminhei para vocês, vocês podem ver que, como faz uma revisão bibliográfica, já aventaram até a possibilidade de casos onde, tá, a conjuntivite neonatal foi transmitida intraútero, via transplacentária. Por isso coloquei aqui, ó, transmissão vertical. Nem coloquei transmissão no canal vaginal, porque já tem artigo que aventa a possibilidade da transmissão do agente ser feita ainda intrauterina. Por isso que é muito importante pingar o colírio, gente. Não tem como, numa população, você testar todas, você fazer um screening, tá, de todas as gestantes para ver se aquela gestante vai transmitir, tá, a conjuntivite para o bebê ou não.
A gente não tem esse screening ainda. Então é indicado pingar um colírio profilático em todos os bebês, tá? Que pode ser nitrato de prata, PVPI é povidine, tá, gente? Mas não é aquele povidine que vocês usam na degermação da cirurgia. É um colírio de povidine diluído a 2,5 ou a 1,25%, ele tá bem diluído, ó. Aqui até no olhinho do bebê pingou povidine, que olha aqui como é que tá escuro o olho do bebê. Pode ser eritromicina, pode ser tetraciclina, tá? Infelizmente a gente não tem ainda aquele colírio, tá? Que tem quase 100% de cobertura, que é o colírio que eles estão usando lá nos Estados Unidos, que é o colírio do artigo que eu mandei para vocês, tá? Na falta disso daqui, gente, tem que lavar copiosamente o olho do bebê com soro fisiológico. Tem que remover essas excreções do olho do bebê. Tem que ter alguma profilaxia, tá? De conjuntivites graves, beleza? Agora, se o bebê já tem a conjuntivite, se o bebê já desenvolveu conjuntivite, ele tem que ser avaliado por um oftalmologista para definir se é necessário internação hospitalar ou não, tá? Se acometeu a córnea do paciente, esse bebê não tem maturidade ainda linfocitária para combater um agente que pode causar perfuração corneana, beleza? Pessoal, o colírio de nitrato de prata, que é o método CREDE, tá? É um colírio que quando você pinga no olho do bebê, ele causa dor, ele pode irritar um pouquinho. O próprio colírio pode causar uma conjuntivite, mas uma conjuntivite química, não uma conjuntivite infecciosa, tá? Mas nem por isso o colírio é desnecessário, tá? Tem um movimento dizendo que o colírio, por causar dor, que ele é desnecessário, que a criança não precisa passar por isso, tá? Mas infelizmente, atualmente, nos dias de hoje, a gente não tem como fazer o screening da população de gestante que chega na nossa maternidade, não tem como, tá? E como muitas vezes uma infecção por gonococo, uma infecção por clamídia, ela pode se manifestar silenciosamente, a mãe pode estar praticamente assintomática, a gente tem que pingar o colírio em todas as crianças, beleza? E para finalizar, tá? Já terminamos de falar das conjuntivites infecciosas e agora, não vou falar mais de infecção, eu tô falando agora de diagnóstico diferencial de olho vermelho, tá? Tanto o pterígio quanto a pinguécula são degenerações benignas da conjuntiva, tá? Que podem se manifestar com olho vermelho, olho irritado, tá? Se não há acometimento da visão, se não prejudica a acuidade visual do paciente, o tratamento cirúrgico é opcional, beleza? Os sorotipos D, A, K da clamídia trachomatis pode causar também uma conjuntivite de inclusão no adulto, tá? Que é uma doença sexualmente transmissível. E se o paciente manifesta sintomas de doença sistêmica, seja epididimite, descarga uretral, se a mulher também apresenta disúria, você tem que associar um tratamento sistêmico para esse paciente, tá? Atenção, atenção. Eu falei que os sorotipos DAK da clamídia trachomatis, tá? São os sorotipos que vão causar uma doença sexualmente transmissível, manifestadas principalmente, ó, por conjuntivite de inclusão. Eu coloquei adulto aqui, mas o que eu quero dizer é que tem a clamídia trachomatis, também tem subtipos que vão causar outras doenças, tá? Então, sorotipos DAK, doença sexualmente transmissível, que pode causar conjuntivite infecciosa, conjuntivite de inclusão, tá? Atentar que se o paciente apresentar sintomas urinários ou descarga uretral ou
outros sintomas que induzam você pensar numa doença sexualmente transmissível, tem que associar o tratamento sistêmico. Não adianta só tratar com colírio ou pomada, tem que associar azitromicina 1 grama via oral ou doxiciclina. Tá? Já os sorotipos, os sorotipos A, B, BA e C da Chlamydia trachomatis vão causar o tracoma, que não é uma doença sexualmente transmissível, tá? É a mesma bactéria que a Chlamydia trachomatis, tá? Sorotipos diferentes, tá? O principal vetor do tracoma é a mosca doméstica, tá? E na maior parte das vezes, os pacientes que evoluem com tracoma, que é uma conjuntivite crônica, são pacientes com a imunidade já com a imunidade prejudicada, são pacientes que estão institucionalizados, são pacientes que vivem num ambiente sem saneamento básico, que favorece a evolução da conjuntivite. Tá? Geralmente são pacientes que têm muita reinfecção, você não consegue tratar o paciente se você não tratar toda a comunidade, porque se você tratar só um indivíduo, ele volta a se reinfectar, tá? No ambiente onde ele vive, tá? E causa uma conjuntivite crônica. Observa aqui na figura, ó, que esse paciente aqui já está cheio de cicatriz na conjuntiva, ele já está há muito tempo com essa conjuntivite, tá? Ó, uma doença crônica, tá? O tracoma, ele evolui em fases. O tracoma causa o problema, a Chlamydia trachomatis, ou sorotipos A, B, BA e C, causa problema quando ela se torna crônica. Num indivíduo saudável, num indivíduo rígido, quando ele se infecta por Chlamydia trachomatis, desses sorotipos, muito provavelmente o sistema imune dele vai resolver aquela infecção. Mas num indivíduo que está inserido num ambiente propício, tá? Que ele está num ambiente de vulnerabilidade social, ele se reinfecta várias vezes e a doença tem um curso crônico, que pode evoluir com complicações graves até a cegueira. Tá? Até a cegueira. Por quê? Porque a conjuntiva cronicamente inflamada, ela evolui com formação de cicatrizes, tá? E esses são os estágios, tá? Começa com uma conjuntivite folicular, que evolui para uma inflamação difusa, formação de cicatrizes, triquíase, que quando eu tenho minha conjuntiva cicatrizada, ela pode mudar a conformação dela, o paciente não consegue fechar o olho direito. Eu posso ter um entrópio, que é quando a cicatriz ela vai retraindo a pálpebra e ela vira para dentro e os cílios passam a tocar a minha córnea. Então isso é triquíase, é um cílio que ele está que ele não tem a disposição dele normal na minha pálpebra, ele passa a tocar e cortar a minha córnea, e aquilo cronicamente pode causar uma cicatriz na córnea, uma opacidade que bloqueia a passagem da luz. Minha paciente pode evoluir cego, com a perda da visão. Aqui, para finalizar, eu deixei um link que é interessante vocês observarem depois, tá? A distribuição do tracoma no mundo. Aqui no Brasil, a gente tem alguns bolsões de pobreza que vocês vão observar realmente as pessoas evoluindo com essas sequelas. Aqui no Espírito Santo, eu tive a oportunidade de só uma vez examinar um paciente com complicações graves e já com perda de visão, com a córnea toda opaca. Na maior parte das vezes, quem eu examinei foram crianças, né, já na fase inflamatória ou na fase cicatricial, onde a gente conseguiu fazer o bloqueio daquela infecção. A gente tratou toda a comunidade, tratou a casa daquela criança, tratou os contatos daquela criança, né, que são os contatos da escola e os familiares, e felizmente a gente não
teve essa evolução desfavorável, esse desfecho desfavorável. Mas se vocês observarem, se vocês acessarem esse link e vocês virem o mapa do tracoma no mundo, vocês vão ver que na África subsaariana o problema é gravíssimo. Lá a maior causa de cegueira da população jovem é o tracoma, tá? Porque ele leva à opacidade crônica da córnea, a córnea fica toda opaca, e o paciente evolui com cegueira. Então, o tratamento aqui vai ser extremamente complexo. Não adianta eu erradicar a bactéria prescrevendo azitromicina, a dose única, ou prescrevendo tetraciclina. Não adianta. Eu vou ter que erradicar a bactéria, ensinar naquela comunidade como prevenir a doença, que com bons hábitos de higiene. Então vou ter que distribuir sabão para a população, vou ter que ensinar que eles têm que lavar sempre o rosto, lavar as mãos. Num paciente que já tem a deformidade da pálpebra, esse paciente vai ter que ser submetido a uma cirurgia plástica para reposicionar a pálpebra, reposicionar os cílios que tem triquíase. Esse paciente vai ter que fazer um transplante de córnea, ou seja, né, tudo isso poderia ser evitado simplesmente com bons hábitos de higiene, tá? Lembrar que a mosca é o principal vetor da doença, tá? Então, quero que vocês saibam de trás para frente tracoma, como previne, como trata, qual que é a epidemiologia, aonde estão essas pessoas, tá? Em algum momento vocês vão participar de busca ativa nas escolas e eu quero que vocês saibam isso, tá? Não adianta tratar um indivíduo. É uma doença relacionada com pobreza, com maus hábitos de higiene. Você tem que tratar o indivíduo, ensinar os bons hábitos de higiene, difundir na comunidade os bons hábitos de higiene, tá? E tratar toda a comunidade. Como que você trata? Você trata todo mundo com azitromicina dose única, 1 grama, tá? Para criança, você tem que fazer um cálculo, uma solução, tá? Para as crianças, se você usa solução, você não faz dose única de azitromicina, aquele tratamento para adulto, ou você trata com tetraciclina tópica, que é na forma de pomada ou colírio, belezinha? Então, fica aqui minha dica final, acessem o site, leiam o manual que eu encaminhei para vocês. E na nossa reunião por videoconferência eu vou tirar as dúvidas, tá? Tchau, tchau.